boa noite. Eu vim aqui, né, novamente falar sobre o meu filho que é autista. Ele tem 12 anos, ele é autista severo. Eu tenho aqui algumas perguntas que a Alessandra passou para mim, né? Como que foi, como que é a minha vida com meu filho, né? E a primeira pergunta que ela me fez foi essa: com quantos anos seu filho foi diagnosticado com autismo? O meu filho, ele com 2 anos de idade, ele foi assim, foi internado quando ele nasceu. Ele ficou um mês internado na UTIM. E aí, depois de um mês, ele saiu e continuou tomando os remédios controlados, né? Porque ele acabou aspirando o mecônio, que é aquele primeiro cocô, né? Que faz assim que nasce. Só que ele estava na minha barriga ainda e ficou internado. Aí então, com 2 anos de idade, ele deu uma crise de convulsão. Eu acordei de madrugada, eu vi meu filho estava dentro do berço, que o berço saía do lugar, de tão forte que foi a convulsão. E eu fiquei assim, sem entender, o que que tem, o que que meu filho tem. Eu não sabia, né, da situação. E aí fui, marquei a consulta para ele pelo SUS, né, que demorou 1 ano e meio a consulta, neurologista, né, infantil, demorou 1 ano e meio. E aí levei, a médica olhou os exames e não falou nada comigo, né? E aí procurei outros médicos, fiz exame da cabeça dele, constou que ele tinha epilepsia. E ele deu muita crise. Meu filho, até com 5 anos de idade, né? Ele deu muita crise de convulsão. Às vezes eu tinha que levar ele para o hospital. E tá, foi passando, né? Aí levei outro médico, que foi neurologista, ela era de adulto. Aí começou meus erros aí, né? E ela falou: seu filho, ele tem autismo, né? Autismo leve. Esse diagnóstico que ela passou para mim foi errado, porque conforme o meu filho foi crescendo, eu percebia que ele não conseguia andar, né? Uma criança hoje com 1 ano e 6 meses já tá falando. O meu filho não falava nada. E eu fiquei assim, e minha mãe chegava e falava assim pra mim: Meire, tem alguma coisa errada com o Davi. Como que uma criança já com quase 2 anos não consegue andar? E meu filho ele não conseguia ficar firme em pé. Ficava caindo o tempo todo. E ele não falava. E eu comecei a achar estranho aquilo, né? E fui comentando com as pessoas. Eu já tinha um diagnóstico que ele era autista, né? Então aí veio as pessoas falavam comigo: seu filho, não tem jeito não. Autismo não tem jeito, não tem cura. Ele vai crescer, ele vai ficar pior, tá? Vai chegar num tempo que você não vai aguentar ficar com ele vai crescer, ele vai te bater. Isso foi gerando dentro de mim um medo tão grande que eu não tive coragem de buscar conhecimento. Foi o meu erro, de não querer buscar conhecimento para saber o que que era autismo, porque as pessoas já tinham falado para mim. Então ali eu já estava aquilo, já estava decretado, né, que eu vou sofrer o resto da minha vida. E realmente eu sofri muito, muito mesmo, por não buscar conhecimento. Eu falo hoje mesmo, se você tá, o seu filho é autista, você descobriu agora, não perca tempo. Procura um profissional dessa área, porque você vai evitar muitos danos na sua vida. Porque eu sofri horrores com meu filho. Porque aí ele foi começando a andar, com 5 anos de idade, o meu filho usava fralda, porque não tinha condição de deixar ele sem fralda, né? Com 5 anos de idade que eu tirei fralda, porque não tinha mais tamanho de fralda para colocar nele. E aí eu sofri horrores. Meu filho era agitadíssimo, né? Ele quebrava tudo dentro de casa. Chegou uma época que eu não tinha nada dentro de casa mais, né? O meu marido até desanimou de comprar as coisas. A gente comprava um guarda-roupa hoje, amanhã já tava sem porta, que ele arrancava tudo assim do nada, né? E aí foi passando o tempo, fui fazendo exames, né? Eu fiz exame de cabeça e constou que ele tinha uma abertura na cabeça. E eu sofri horrores com meu filho, sabe? Muito preconceito, por não buscar conhecimento, não buscar profissional nessa área. Então, eu sofri muito, muito mesmo. E a próxima pergunta é: como você se sentiu
ao receber essa notícia? Qual foi sua primeira ação que você tomou para ajudá-lo? Eu me senti a pior mãe do mundo, porque eu vivia uma vida presa, eu não tinha vida social, né? Eu me casei, ele tinha 2 anos, né? Porque o pai dele abandonou, o pai dele falava que ele não era doente, que foi eu que inventei. Aí tá, eu casei novamente e aí foi muito difícil, né? Porque o meu marido, às vezes, ele queria sair e a gente não tinha como sair, não tinha como sair com a criança daquele jeito, agitada, gritava, meu filho esperneava no chão e eu tava preso, o medo me impediu de eu buscar ajuda, né? Tanto para mim quanto para ele, porque a mesma forma que eu sofri, ele também sofreu. Tomava medicação totalmente errada, que foi passado. Eu levei ele em vários neurologistas e ele só quer o dinheiro. E a médica, nada de aumentar a medicação, nada de trocar a medicação, falava que não podia. E o menino estava assim, numa agitação extrema, sabe? Que eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, Senhor, eu não vou suportar isso, não. Então, a minha vida, eu vivia chorando. As pessoas não viam, mas eu vivia chorando, entendeu? Todo lugar que eu ia, assim, eu não conseguia ficar muito tempo com ele. Então, eu não tive como ajudar o meu filho, porque eu estava presa àquele medo que as pessoas colocaram dentro de mim, entendeu? E assim, foi muito difícil, né? Eu falava bem assim, Senhor, por que eu? Né? Por que que não deu esse menino para uma pessoa que tem condição financeira? Porque era muito difícil, assim, você ter que cuidar de uma criança que precisa de medicação, que você precisa pagar. Hoje em dia, se você tem um filho autista, minha filha, não perde tempo pelo SUS, não, porque você só vai atrasar o tratamento dele, porque eu já busquei vários médicos pelo SUS e demora muito, 6 meses, quase um ano, uma consulta, né? Então a gente tem que ter condição financeira para cuidar de uma criança também, medicação e tudo. E a próxima pergunta é: você já passou por alguma situação de preconceito em relação ao seu filho? Quais? Assim, várias. E até hoje eu passo por isso, né? Tem, já passei por isso na escola, ah, quando ele estudou. As pessoas acham que ele é assim, a mãe da educação. Escuto isso até hoje. Fala bem assim, na igreja, principalmente na igreja, pessoas que ficam olhando com a cara feia. Eu já vi irmãs da minha igreja falando que é falta de educação, porque tem como controlar. Agora me fala, como que você controla uma criança assim? Então eu era muito cobrada. Ah, mãe, tenta conter seu filho. Ah, mãe, segura ele, dá um jeito, entendeu? E às vezes eu ficava assim numa situação assim constrangedora, porque mesmo meu filho, ele mesmo medicado, não tinha que segurasse ele. Hoje ele tem 12 anos. De vez em quando ele tá bastante agitado e assim, sofri muito preconceito, eu tive muito desavença na minha família, né? Principalmente na minha família. Tem uma pessoa na minha família que eu não vou citar o nome, né? Mas essa pessoa até hoje, ele acha que meu filho é descaramento que ele faz, porque ele quebra tudo, ainda tem. É assim, meu filho parece que assim ele faz tal coisa. Por exemplo, ele pega a chave e some com a chave toda de casa. Aí passa um tempo, ele esquece aquilo ali. Aí volta tudo de novo, né? Celular, ele já quebrou 2 celular meu. Aí passa um tempo, ele não mexe mais com o celular. Aí ele volta tudo novamente. Então parece que a mente dele parece que dá um apagão e depois volta tudo novamente. E ele fazer tudo as coisas que ele fazia antes, né? E essa pessoa da minha família até hoje, assim, eu passo dificuldade com ela porque acho que meu filho é assim, porque é descaramento dele, porque ele faz porque eu não dou educação e de vez em quando, né, até ontem mesmo eu tive até assim um atrito com essa pessoa por causa disso, né? E eu tô deixando assim de lado. Eu confesso que eu fui muito, como é que fala? Às vezes eu não dava muita importância assim, as pessoas às vezes tacavam meu filho e eu não era uma mãe assim para defender, né? Eu tava tão cansada, sabe? Cansada de tudo aquilo. Era o meu primeiro filho, eu sempre sonhei de ser mãe e
o primeiro filho que eu tive foi assim, pra mim, foi um desastre, entendeu? A minha vida como mãe, eu não passou um tempo assim que eu não cuidava bem do meu filho, porque eu não estava bem emocional, fisicamente e não estava bem espiritualmente, entendeu? Pra me cuidar dele. Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma super mãe, né? Hoje eu cuido muito bem dele e ai de quem chegar maltratar o meu filho, falar alguma coisa, porque hoje ele tem uma mãe para defender ele. Antes ele não tinha, não, né? Devido ao cansaço e às vezes eu sentia raiva dele por ele aprontar tanta coisa que até eu mesmo cheguei a pensar que meu filho estava fazendo aquelas tais coisas ali porque ele queria, entendeu? Então foi muito difícil e eu falo que até hoje é difícil, entendeu? Cuidar dele, porque ele tá crescendo, ele já é um adolescente, né? Passei muita dificuldade com meu filho, porque ele tirava muita roupa. Eu saía com ele, ele tirava roupa na frente das pessoas, e eu passava muita vergonha com isso. Ele, na hora de comer, ele ele não consegue mastigar, né? Ele pegava, botava tudo na boca e as pessoas achavam que era falta de educação, que a mãe não dá educação. E até hoje ele faz essas coisas. E hoje eu tenho ensinado muito meu filho. O meu filho, ele aprendeu a usar o vaso sanitário com 11 anos de idade. Eu ensinava, ele parecia um pavor do vaso, ele não sentava de jeito nenhum, então ele fazia as necessidades dele no chão, e o tempo foi passando, eu falei, meu Deus, eu tenho que tirar esse medo dentro de mim, para mim poder ajudar o meu filho e me ajudar, porque coisa horrível você sair com uma criança e o menino vai lá, faz xixi no meio da rua, quer fazer cocô no meio da rua, então, eu já passei por vários constrangimentos, né, desse tipo. Então eu fui lá e abri mão, assim, sabe, do medo. Falei, não quero saber. E outra coisa, seu filho é autista, chegar pessoas e com palavras contrárias. Ah, não tem mais jeito. Você fala assim, tá repreendido em nome de Jesus. O meu filho tem jeito sim. Se ele está aqui, porque Deus colocou ele aqui, e ele vai sim, ele vai desenvolver, ele vai falar, ele vai estudar, ele vai ser sim um homem capacitado, entendeu? Ele vai aprender, porque eu já ouvi muito isso. Ai, seu filho não tem mais jeito, não sei o que, tal. Então, meu filho, antes, antes do meu filho nascer, Deus tinha falado comigo, não pra eu não se preocupar, porque não iria faltar nada. E eu fiquei sem entender, eu tava com 7 meses de gravidez, né? E fiz todos os exames, não tive problema nenhum na minha gravidez. E quando meu filho nasceu, os médicos falaram comigo assim, ó, ele não vai passar dessa noite. Mas a última palavra que sai da boca do Senhor, não se prende o que as pessoas falam, deleta essas pessoas da sua vida. Ultimamente, eu faço isso. Ah, o seu filho, quando ele crescer, ele vai bater na sua cara porque é autista. Você fala assim, ó, tá repreendido, meu filho não vai fazer isso não, entendeu? Ele não vai fazer isso não. E você começa a ensinar ele, deleta essas pessoas que são maldosas, entendeu? Que não passa o que eu passo, não passa o que você passa e fica falando essas palavras ao contrário. Hoje eu não aceito mais isso. Pode ser quem for, pode ser o meu pai, pode ser minha mãe, pode ser, claro, né, com os pais a gente tem que ter respeito, né? Mas não aceita a palavra ao contrário, não aceita ninguém te maltratar, não aceita as pessoas dizer que você não dá educação pro seu filho, porque só a gente que tem filhos com problema mental, a gente sabe a dificuldade, a luta que é. E eu tenho passado por essa luta até hoje. E eu um bom tempo abri mão do meu filho, entendeu? Abri mão dele, mas hoje eu não faço mais isso. Hoje eu cuido dele, eu oro, peço a Deus, Senhor, me dá paciência, porque às vezes a gente tem que ter paciência, né, em algumas coisas que, igual meu filho, ele apronta, né, horrores dentro de casa às vezes, e eu peço a Deus, Senhor, igual hoje mesmo eu tava orando, Senhor, me dá paciência, não deixe que eu venha palavras ao contrário contra ele, porque às vezes assim, às vezes acaba ficando indignado, às vezes a gente mesmo acaba soltando algumas coisas que não convém, né? E é isso que eu quero deixar para você hoje, né? Você que vai estar vendo esse vídeo, não abre mão do seu filho, porque se Deus te deu, ele vai te capacitar, ele vai abrir as portas, assim como Deus